Bom dia, a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Deixa a sua Bíblia aberta em João capítulo 17. João capítulo 17, versículos 20 ao 26. João 17, versículo 20, diz o seguinte: minha oração não é apenas por eles. Eu rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, assim como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um. Assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, eu quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Gente, a oração de Jesus é poética. Você quer aprender a orar? Leia as orações de Jesus. É impressionante. Estamos nós aqui diante da passagem talvez mais magnífica, passagem mais incrível. Você colocar assim, em ordem de maravilhas daquilo que nós temos dentro da palavra de Deus, eu creio que João 17, ela é incomparável. A gente pode falar das grandezas de Deus, a gente pode falar da pessoa de Jesus, a gente pode falar de milagres, a gente pode falar de transformação, a gente pode falar dos salmos, dos livros de sabedoria como Provérbios e Eclesiastes. A gente pode falar da intensidade do livro de Jó, a gente pode falar de tantas coisas que a Bíblia nos fala. Mas se você quiser fazer um ranking, gente, o topo está João 17. Por quê? Porque Jesus orou por mim e por você. Semana passada nós vimos o final da oração que Jesus faz pelos seus discípulos. Ele ora pelos 12. E a partir do versículo 20, ele começa a clamar por mim e por você. Se você acha que Deus traz promessas vazias, se você acha que a palavra de Deus não é tão relevante, não significa tanta coisa para você, lembre-se, Jesus orou por você. Se você acha que Deus não te ama, se você acha que Jesus não te ama, hoje eu reafirmo através dessa passagem, Jesus ama a cada um de vocês, porque Ele orou por todos nós. Não há nada que se compare, não há nada que a gente possa expressar em relação à alegria, porque nós falamos de alegria semana passada, nós falamos que a palavra de Deus é um presente, é uma dádiva de Deus que nos traz alegria, e a alegria destacada por Jesus, uma alegria plena, na sua plenitude, é uma alegria que nos leva para a eternidade. E hoje nós vemos 7 versículos, que Jesus se dirige ao Pai por nós. Isso é sublime, isso é maravilhoso, isso é algo incrível.
porque isso nos remete ao nosso relacionamento pessoal com Jesus. E quando nós olhamos para essa passagem, nós temos que ter esse senso de humildade, esse espírito de adoração, porque o Mestre, porque o Rei dos Reis, porque o Príncipe da Paz, porque o primogênito da criação e da ressurreição, aquele que vive e reina para todo sempre, e que buscará a sua igreja para reinar com ele por toda a eternidade, orou por nós. Talvez você espere que alguma pessoa ore por você. Talvez a gente passe por situações na nossa vida em que a gente tem aquela expectativa de que uma pessoa espiritualmente mais saudável, espiritualmente mais caminhada, mais vivida, mais experiente, mais conhecedora, ela faz uma oração por nós e as coisas podem mudar. Mas quando nós temos esse pensamento, eu falo para vocês que isso é medíocre. Não precisa uma pessoa que a gente acredita que tem poder orar por nós, porque o Filho de Deus orou por nós. Não são nossas orações que têm poder. Eu fiquei meditando nisso essa semana. Tem até uma música que fala: eu creio no poder da oração. E hoje eu vou dizer para vocês, nossas orações não têm poder. O que tem poder é o nome de Jesus. O que tem poder é o próprio Deus. As nossas orações é uma maneira em que nós intercedemos a Deus pelas nossas vidas, ou pela vida dos nossos irmãos, ou pela vida daqueles que estão no mundo. Inclusive a própria palavra de Deus fala que nós não sabemos orar. A própria palavra de Deus fala que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, com palavras inexplicáveis, porque o entendimento humano não consegue acessar o que é uma oração. Mas nós oramos justamente pelo que Jesus disse: ensina-nos a orar. Ensina-nos. Então nós vamos passar a nossa vida aprendendo a orar, para que quando nós cheguemos lá na eternidade, na presença de Deus, nós possamos estar em comunhão com Ele. E Jesus orou por nós. Eu poderia repetir essa frase aqui a manhã inteira. Eu podia falar: gente, Jesus orou por nós, porque isso é maravilhoso. E quando Jesus ora pelos seus futuros discípulos, quando Jesus ora por aqueles que ainda iriam crer, é curioso, mas ele deixa uma garantia, que está no versículo 20. A minha oração não é apenas por eles, os 12. Eu rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Jesus deixa uma garantia de que quando nós levarmos a mensagem de Cristo para as pessoas, muitos ainda irão crer. Você creu porque você ouviu, e se você ouviu, é porque alguém falou, e esse alguém, geralmente, é um amigo, geralmente é uma pessoa que está no seu contexto, inserido na sua realidade. E essa pessoa que falou para você, ela ouviu de alguém, que ouviu de alguém, que ouviu de alguém, até a gente chegar lá nos 12. É curioso como o Evangelho se espalhou por esses 2000 anos, praticamente, que se passaram. Humanamente pensando, é impossível. A gente pode juntar todos os oráculos que passaram por esse mundo, todos os sábios que passaram por esse mundo, a gente pode juntar toda essa galera assim que foi surreal, que passaram no mundo. Mas em algum tempo, essa pessoa vai ser esquecida. Em algum momento da história, essa pessoa vai ser deixada para trás.
A mensagem dessa pessoa vai ser deixada para trás. Mas o Evangelho, ele é eterno. Jesus disse que céus e terra passarão, mas as minhas palavras permanecerão. E aqui nós temos a garantia da oração de Jesus: Pai, eu oro por aqueles que crerão pela mensagem deles. Se você anuncia essa mensagem, as pessoas crerão, porque Jesus é quem intercede por nós e pelas pessoas que irão ouvir a nossa mensagem. Não a nossa, mas a palavra de Deus que nos foi dada e que nos foi confiada. Isso também é maravilhoso. De saber que não depende de nós para que as pessoas creiam. Cada um tem o direito de escolher o que ela quer para a sua vida. Assim como você, assim como eu, nós tivemos o direito de escolher se nós vamos caminhar com Jesus ou se nós vamos caminhar para nós mesmos. E não depende de nós. Mas Jesus deixa uma garantia que as pessoas crerão. E elas continuam crendo. E as vidas continuam sendo transformadas. E o Evangelho continua sendo pregado. E o reino continua sendo anunciado. Eu queria destacar duas coisas que Jesus fala na sua oração. E a primeira delas está nos versículos 21 até o 23. Quando Jesus ora, Ele pede ao Pai que nós sejamos um. Versículo 21 está dizendo: para que todos sejam um. Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e Tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que Tu me enviaste, e os amaste como igualmente me amaste. Sabe qual que é a coisa que mais me deixa assim, ao mesmo tempo que maravilhado, me deixa incomodado? É que se Jesus orou para que sejamos um, para que tenhamos unidade, para que tenhamos comunhão, significa que não é uma coisa fácil. E vocês sabem o porquê. Quantos de nós aqui nos importamos com a vida do outro? Quantos de nós aqui paramos o que estamos fazendo para a gente olhar nos olhos dos nossos irmãos? Quantos de nós aqui tiramos algum compromisso da nossa agenda para a gente visitar o nosso irmão? Ou fazer uma ligação? E aí, Joel? Como é que você está? Está tudo bem aí? Camille está viajando? Você já está com saudade da sua esposa? Então eu posso ir tomar um café para você não se sentir sozinho. Quantos de nós faz isso? Ah, mas visitar deixa para o pastor, porque, né, isso é trabalho do pastor. Antes de sermos pastores, antes de sermos evangelistas, antes de sermos missionários, antes de sermos pais, antes de sermos marido, antes de sermos esposa, antes de sermos alunos na sala de aula, antes de sermos empresários, antes de sermos funcionários, antes de sermos qualquer coisa, nós somos filhos de Deus. Mas nós esquecemos. Para nós somos o meu trabalho, eu sou a minha família, eu sou os meus filhos, eu sou o eu, tudo eu. Mas antes do eu, nós somos filhos de Deus. Eu não estou dizendo para você
esquecer dos seus compromissos, você abandonar aquilo que Deus confiou nas suas mãos. Porque a sua família foi uma coisa que Deus confiou nas suas mãos, é o seu primeiro ministério. O seu trabalho é uma coisa que Deus confiou, e também é o seu ministério. Mas a vida do seu irmão também é uma coisa que Deus confiou, e também é o seu ministério. E Jesus ora para que sejamos um. Jesus enfatiza a unidade na sua oração. Nós somos muito egoístas. Muitas vezes nós somos competitivos, a gente quer mais. A gente quer crescer e não está satisfeito, e quer conquistar mais, e quer fazer as pessoas mais felizes que estão ao nosso redor, e a gente quer crescer profissionalmente, seguir a sua carreira, e melhorar a empresa, e melhorar a vida dos funcionários. Amém, glória a Deus que você tem esse pensamento. Mas e com aqueles que a gente vai passar na eternidade? Já parou para pensar nisso? Se Jesus orou por isso, é porque realmente nós temos um problema. Como será que Jesus se sente quando Ele olha para a igreja hoje? Quem é a igreja? Quem é a igreja? Nós. Como Jesus se sente olhando para nós? Eu penso nisso já faz uns 6 meses. Uns 7 meses, talvez 8 meses atrás, eu estou mastigando isso. Como Jesus se sente com a nossa igreja. E aqui eu não estou colocando as demais denominações, porque todo mundo sabe a situação que nós vivemos hoje. É um querendo ser melhor que o outro, é o ministério que quer crescer às custas dos outros, é pastor que quer se aproveitar, é líder que não sei o quê, é gente que está cheio de si, é gente que acha que a sua teologia é melhor que a dos outros, porque eu estudei, porque Deus me mostrou, porque eu isso, porque eu aquilo. E eu não estou falando desses problemas de denominações, eu estou falando nós. Imel Amambai, igreja de Amambai, todos vocês que estão aqui presentes hoje, incluindo eu, será que Jesus está satisfeito? Está contente? Está feliz? Será que Jesus pode olhar para a igreja de Amambai e falar, assim como Deus falou para ele: esse é o meu filho amado, a minha alma se compraz nele? Será que Jesus olha para nós e consegue ter prazer em nós, como igreja? É uma coisa para a gente pensar. É uma coisa que tem tirado a minha paz de uma certa forma nesses últimos meses. Para onde nós temos ido? O que nós temos feito? E o que eu vou fazer com esse incômodo? E Deus nos para nessa manhã para nos incomodar. Como Jesus se sente com a nossa vida. E mais uma vez, se Jesus orou por isso, é porque é um problema. Os discípulos mesmo não tinham essa unidade. É só vocês lerem o Evangelho. Uma hora queriam discutir quem é o mais importante no reino. Ah, eu quero me sentar do seu lado. Ah, então eu vou na sua esquerda. Eu quero expulsar demônio. Ah, as pessoas obedecem a gente. Não, você não vai lavar meu pé. Aí vai lá e corta a orelha do outro.
fala mal do outro, empurra o outro, critica o outro, condena o outro. Gente, sabe o que é mais bonito na igreja? É a unidade, é a comunhão. O mundo, Jesus está dizendo, para que o mundo conheça, para que o mundo creia, que tu me enviaste e que eu os enviei, que eles sejam um, que eles tenham unidade. Como que nós vamos ter unidade? Como que o mundo vai crer se a gente não olha para o nosso irmão? Todos nós temos necessidades. Todos. Alguma necessidade todos vocês têm. Às vezes é falta de dinheiro. Às vezes é excesso de dinheiro. Porque muito dinheiro traz muita preocupação, né? Que não é o caso de ninguém aqui, eu estou brincando só. Às vezes, não temos saúde. Às vezes, nós não temos com quem conversar. Às vezes não temos alguém para parar e ficar ouvindo tudo que a gente tem para dizer. Às vezes a gente não tem alguém para orar por nós. Quando foi a última vez que você orou por alguém? Hoje eu vou pegar no pé de todo mundo. Você que é patrão, você que tem funcionário, você conversa com seus funcionários, você sabe a necessidade que eles passam? Você já orou pelos seus funcionários? Vem cá, você está mal, você está jururu aí, o que está acontecendo? Ah, porque a minha esposa, ela briga comigo, porque meu filho, porque meu carro, porque não sei o que. Tá, sossega, vamos orar. Olha só o que a palavra de Deus fala. Deixa eu orar por você. Você que é funcionário, você já orou pelo seu patrão? Ai, ai, ai. E a Clara é funcionária pública, hein? Clara, você já orou pelo nosso queridíssimo prefeito, nosso queridíssimo governador, nosso queridíssimo presidente? Qual tem sido o nosso testemunho? É difícil, né? Você já orou por alguém da sua família? A gente, por exemplo, faz aniversário. Hoje em dia não se faz mais tanto, né? Mas antigamente se tinha o costume de no aniversário, você chama o pastor, aí na hora do cantar o parabéns lá, você pede para o pastor dar uma palavrinha e orar pelo seu filho, né? Antigamente isso era sagrado na vida do crente, na vida do cristão. Hoje em dia não se faz mais, não sei porquê. Mas eu falo, em vez de você pedir para o pastor orar pelo seu filho, você já fez uma oração pelo seu filho na frente de todo mundo, na hora que você está cantando parabéns? Já orou pelo seu pai no parabéns? Já orou pelo seu irmão no parabéns? Sabe, são essas coisas, gente. São coisas pequenas que a gente pode fazer. Se a gente não faz, nem com as pessoas que a gente ama, quem dirá fazer com as pessoas da igreja? E se a gente não faz nem com a nossa família, nem com a nossa igreja, e os que estão lá fora? Esses que Jesus orou, que eles poderiam crer com a nossa mensagem. Como é que nós vamos levar a mensagem se a gente não vive essa unidade? Como é que a gente vai levar uma palavra de amor se nós não temos amor? Eu estou começando nessa carreira ministerial. Eu não conheço totalmente a vida de vocês. E agora eu vou dizer como pastor. Mas eu posso conhecer e eu quero conhecer. Ainda as coisas estão engrenando para que eu consiga parar para falar com todo mundo. Mas infelizmente o dia só tem 24 horas e uma semana só tem 7 dias e parece que falta. Parece que falta.
Mas em nome de Jesus eu vou chegar lá. Mas eu quero encorajar vocês a gente pensar um pouco diferente. A gente pensar diferente. Vocês podem estar se perguntando, vocês podem ter questionado, deve estar entalado assim, de falar para alguém ou perguntar para alguém. A igreja de Amambai fez uma campanha missionária. E cadê essas pessoas que foram evangelizadas? Cadê? Por que não vem ninguém? E eu respondo: porque nós não temos unidade. Nós não temos unidade. Deus só coloca nas nossas mãos aqueles que Ele confia. A gente só vai cuidar de quem confiar nas nossas mãos. E se ninguém está vindo nas nossas mãos, é porque Deus não está confiando. E eu chorei. Eu disse: Deus, não vou mentir para vocês, gente, lá no escritório, tem 3 páginas assim, ó, de contato de telefone, das pessoas que foram abordadas nas ruas. Eu mandei mensagem para todo mundo, 3 páginas. Ninguém me respondeu. Ninguém. Eu fui atrás. Eu fiz a minha parte. Orei, pedi para Deus e ninguém me retornou. 2 famílias me retornaram. 2 famílias. E eu vou dizer para vocês, 2 famílias pobres, necessitadas, que não tem o que comer, não tem o que vestir, não tem nada. E mora lá onde Judas pendurou as botas. Longe. E eu parei para pensar, será que Deus está confiando esses para a igreja de Amambai? Ah, mas então o papel da igreja é alimentar todo mundo que está passando fome? De uma certa forma é. Se a gente lê os ensinamentos de Jesus, de uma certa forma é. Não é abraçar o mundo, não é caçar todo mundo que está aí andando na rua, atender tudo. Isso é impossível. Mas o que a gente está fazendo como igreja? Eu acredito que vocês conhecem pelo menos uma família que está passando necessidade. Você já pensou em ajudar essa família? Quanto que custa uma cesta básica? Uns R$150. Nós estamos aqui entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pessoas aqui. R$15 para cada um, gente. Uma vez no mês. Porque acho que uma cesta básica pode ser que dure um mês para uma família. Se eles estão acostumados a comer pouco. R$15 para cada um, gente. R$15 vai fazer diferença na sua vida hoje? Para alguns fazem. E eu não julgo, porque para mim um dia já fez diferença, R$15. E por que a gente não fala com a igreja? Olha, igreja, tem uma família lá que está assim, assim, assim. Eu queria ajudar eles. Quem pode me ajudar? E lógico, você ajuda, você prega o evangelho, você ora, a gente faz o trabalho espiritual. Mas a gente também atende necessidades. Tem irmãos da nossa igreja que estão recebendo cesta básica. E a gente não sabe, porque a gente não pergunta, porque a gente não olha para os olhos do nosso irmão. Como que o mundo vai conhecer a Jesus se a igreja não tem amor, se a igreja não tem unidade? O que diferencia a gente
da Associação Japonesa? O que diferencia a gente do União Tênis Clube? O que diferencia a gente do clube de lutadores? Do CrossFit, das academias? O que diferencia? Hoje, se eu perguntar para que a igreja existe, qual seria a sua resposta? Por que Deus orou para que sejamos um? A igreja existe para fazer o culto, para juntar as pessoas, para os crentes, para os cristãos, para os irmãos estarem juntos. Será que é só isso? Porque a associação faz a mesma coisa. Eles também ajuntam pessoas. Eles não têm Jesus, mas eles também ajuntam pessoas que têm um propósito em comum. E o que diferencia a igreja deles? Talvez nada, né? A gente está fazendo a mesma coisa que eles. Porque não temos unidade. Quão duras são as palavras de Jesus. Mas elas são duras não para nos condenar, mas para nos fazer pensar. Da mesma forma que eu passei por vários meses pensando, orando, tentando entender o que Deus queria falar para mim, para a nossa igreja, para o nosso contexto, para a nossa comunidade. Eu quero trazer esse incômodo para a igreja. Porque não adianta nada a gente estar sentado aqui toda semana, só ficar ouvindo um monte de coisa que a gente não absorve nada, que a gente não aprende nada, que a gente não pratica nada. Não muda a nossa vida. Mas Cristo ora para que sejamos um. E eu quero encorajar os irmãos a pensar nessa unidade, que é a igreja de Cristo. Hoje não vai dar tempo de terminar, porque vai ficar muito extenso, mas ainda dentro dessa reflexão de sermos um, né? Primeira coisa, Jesus orou que fôssemos um porque existe um problema, porque é difícil, porque humanamente é impossível existir unidade, porque somos diferentes, cada um pensa de uma forma diferente, cada um tem a sua cultura familiar, a tradição que herdou, cada um tem a sua forma de enxergar o mundo, e está tudo bem. Mas como nós podemos ter unidade? Qual é o fundamento da nossa unidade? Qual é o alicerce da nossa unidade? É o próprio Jesus. A base da nossa unidade é a pessoa, a obra e a glória de Cristo. Porque Jesus está dizendo lá no versículo 23, no 22, olha o 22, dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um. Dê-lhes a glória que me deste. Gente, vocês para pensar um pouco, Jesus nos deu a sua glória. Jesus nos deu algo que a gente nunca conseguiria conquistar, porque somos pecadores. Por mais que a gente tente ser bom, eu não minto, eu não roubo, eu não mato, eu não adultero, eu não engano, eu ajudo as pessoas, eu oro, eu leio a Bíblia, eu faço o meu jejum, eu faço tudo, mas não é o suficiente, porque somos pecadores. Em algum momento você escorrega na casca da banana e você dá de cara no chão, porque somos pecadores. Mesmo assim, Jesus nos deu a sua glória. Essa glória não está completa ainda. Essa glória é invisível. Essa glória está dentro de nós. Essa glória não é uma coisa que dá para ser transportada,
eu vou te dar um pouco da glória que Jesus me deu. Não. Jesus dá a cada um quando entrega a sua vida a Ele, quando se torna um discípulo. Essa glória vai se manifestar completamente quando Jesus voltar. Se a gente pegar o texto lá de Tessalonicenses, está dizendo que quando Jesus voltar, os mortos ressuscitarão, aqueles que já morreram, e vão receber um novo corpo. Eles serão glorificados. A glória de Deus vai completar a obra da salvação neles. E depois dos mortos, se nós estivermos vivos, quando Jesus voltar, nós seremos elevados e iremos de encontro a Jesus lá no alto. E aí nós seremos glorificados, seremos transformados com a glória de Deus. Receberemos um novo corpo. Aí você fala, mas e os que foram cremados? Deus vai pegar todos os segmentos dessa cremação e vai fazer o corpo de novo. Porque está dizendo que os mortos ressuscitarão. E receberão um novo corpo. Esse novo corpo é o corpo glorificado. Esse corpo glorificado remete à glória de Deus na vida dos seus filhos. E é por isso que esta glória não está completa. Mas essa glória está dentro de mim e dentro de você. Eu não sei se vocês lembram, se vocês já leram o livro de Êxodo, mas lá no deserto, quando Moisés tira o povo do Egito, no deserto Deus manda construir o tabernáculo. E para colocar dentro do tabernáculo, Deus manda Moisés construir um santuário. E nesse santuário tem o Santo dos Santos, ou também chamado Lugar Santíssimo. É ali onde Deus habitava. E quando Moisés inaugura o tabernáculo, ele faz a oração, ele bota o sacrifício lá no Santo dos Santos, e aí vem a glória de Deus como fogo, queima o sacrifício, e Deus passa a habitar no tabernáculo. E aí diz a palavra que todo Israel viu a glória de Deus. Eles viram a glória de Deus. Vocês imaginam estar passando aqui na frente da rua, aí vocês vê ali e falam, nossa, Deus mora ali. Era assim a vida do povo de Israel. E aí depois, quando eles entraram na terra prometida, aí vem o rei Davi e passou para o filho dele, e Salomão construiu o templo. E dentro do templo foi levada a Arca da Aliança, que é o Santo dos Santos, que é o lugar santo, né? Que é onde Deus habitava. E foi colocado no templo a Arca da Aliança, que era onde Deus habitava. E quando Salomão ora e inaugura o templo, acontece o mesmo episódio. A glória de Deus desce no templo. E Deus passa a habitar no templo em Jerusalém. Isso vai estar lá em 1 Crônicas, ou 2 Crônicas, ou 1 Reis, 2 Reis. Se você perceber, 1 e 2 Reis, ela repete a história de 1 e 2 Crônicas. São fatos iguais, narrados por autores diferentes, mas eles contam a mesma história. E se você ler tanto em Reis, como em Crônicas, você vai ler que o povo de Israel viu a glória de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje nós não temos mais o templo, nós não temos mais a Arca da Aliança, nós não temos mais o Santo dos Santos. Por isso não faz sentido essas igrejas evangélicas que colocam o candelabro aqui no altar, que coloca a bandeja dos pães, os pães da presença. Não faz sentido, gente. Porque se a gente ler o livro de Hebreus, vai falar que Jesus é o Santo dos Santos. Jesus é a Arca da Aliança. Jesus é a glória de Deus. E Jesus, que é a glória de Deus, Ele habita em mim e em você. A glória de Deus habita em mim e em você. Amém?
Quando as pessoas olhavam para o templo, elas viam uma coisa diferente. Fala, uau. No hebraico se fala Elohim, o Deus dos deuses. O Deus de Israel, que é o Deus dos deuses, habita em Jerusalém. E quando as pessoas olham para nós, elas devem ter a mesma sensação. Alguma coisa você tem de diferente. Eu vejo Deus em você, eu vejo Jesus em você. Aí cada um vai falar como quer, né? Ah, eu sinto uma energia positiva em você. Ah, eu sinto que você é uma pessoa leve. Ah, eu sinto que você é isso. Eu sinto que você é aquilo. Mas é porque a glória de Deus habita em você. Jesus nos deu a sua glória, para que sejamos um. Agora faz sentido, né? Humanamente é impossível sermos um, porque em algum momento a gente vai brigar por algum motivo, vai se desentender, mas quando nós entendemos que a glória de Deus habita em cada um de nós, será que isso não facilita a nossa vida de unidade, a nossa vida de comunhão? E conforme nós crescemos na nossa caminhada, conforme nós aprendemos cada vez mais a palavra de Deus, quando nós amadurecemos na nossa fé, essa glória de Deus, ela vai aumentando. Ela vai aumentando. Ao ponto de que as pessoas já consigam ver claramente Jesus em nós. No começo vai ser mais difícil. Mas à medida em que nós crescemos, à medida em que nós aprendemos, e à medida em que nós praticamos o que nós aprendemos, a glória de Deus vai ser visível em nossas vidas. A gente tem o aspecto físico do primeiro nascimento. A cor, a raça, a cor do cabelo, cor dos olhos, a fisionomia. Isso todo mundo vê. E ok. Mas nós não temos que nos preocupar com as aparências, mas temos que nos preocupar com as evidências do novo nascimento. Quando nós trazemos em evidência o nosso novo nascimento, nós estamos mostrando a glória de Deus para esse mundo. Que eu e você possamos assim nos lembrar. Difícil lembrar do que o pastor fala no culto, né? Difícil lembrar da mensagem de domingo passado, difícil lembrar. Mas a minha oração hoje é que vocês lembrem. Não pelo fato de que talvez a gente tenha essa dificuldade de termos unidade. Eu estou aqui me colocando que eu tenho a mesma dificuldade que vocês. Às vezes eu não quero olhar para a cara de ninguém, às vezes eu estou tão, necessitado às vezes. Não sei o que fazer, estou ansioso, estou passando mal. E aí alguém me liga, alguém manda mensagem, preciso conversar, eu preciso te contar, eu preciso de oração. Aí eu falo, Deus, eu não estou com condições nem de orar por mim, vou orar por outro. Mas aí eu lembro que maior do que os meus problemas é a glória de Deus que está em mim. E que vocês também possam se lembrar. Não só essa semana, mas todos os dias, que a glória de Deus está em vocês. E essa glória de Deus habita em nós para que sejamos um. Para que sejamos um. Amém? Vamos orar. E eu quero propor um tempo para você orar. Eu vou dar 1 minuto de silêncio, eu vou marcar aqui no relógio, 1 minuto. E eu quero que você pense,
Eu quero que você se examine. Eu quero que você reflita de como você tem vivido, de como você tem tratado essa glória de Deus dentro de você, e o que você pode fazer. Se você acha que você não está satisfeito, se você acha que Jesus não está satisfeito com a sua vida, com a sua igreja, com o seu contexto, com qualquer coisa que seja, eu quero que você pense, o que você pode fazer para mudar? E que Jesus nos ajude, para que essa mudança aconteça em nós. Senhor Jesus, nós queremos nos colocar em espírito de humildade, em espírito quebrantado, em espírito de arrependimento, em espírito de submissão à Tua palavra, em espírito de mansidão. E queremos reconhecer, Deus, que nós somos pecadores. Queremos reconhecer, Deus, que talvez não estejamos vivendo conforme o Senhor desejou que nós vivêssemos. Talvez nós não estejamos caminhando na direção em que o Senhor mostrou para nós. Talvez nós não estejamos obedecendo a Tua palavra. Talvez nós tenhamos sido egoístas e não olhamos para a vida dos nossos irmãos, não olhamos para a vida daqueles a quem amamos ou a quem dizemos amar. Muitas vezes, Senhor, a hipocrisia nos cega. Muitas vezes tentamos ser perfeitos, tentamos ser melhores, mas da maneira errada. E hoje eu peço em nome de Jesus que o Senhor possa desconstruir, Pai, todo esse conceito errado que nós temos em relação à nossa vida, todo esse conceito errado que nós temos em relação à igreja, todo esse conceito errado que nós temos em relação à Tua pessoa, Senhor. Porque nós deturpamos a Tua imagem, nós deturpamos a Tua semelhança, nós ferimos a Tua santidade, e nós deixamos de lado a Tua palavra. Mas ao mesmo tempo queremos nos alegrar, ao mesmo tempo queremos pedir pela Tua paz, que excede todo entendimento, porque o Senhor orou por nós. Nós queremos enxergar a beleza da Tua glória em nossas vidas. Nós aprendemos hoje que o Senhor nos deu a Tua glória. E o Senhor nos deu essa glória para que sejamos um, como igreja, como corpo de Cristo, como nação santa, como sacerdócio real e como povo exclusivo de Deus. E queremos honrar o Teu santo nome, Pai. Queremos glorificar o Senhor através das nossas vidas, Pai. Oramos para que em nome de Jesus o Senhor quebre todo o nosso egoísmo, que o Senhor quebre, Senhor, a nossa falta de amor,
que o Senhor quebre a nossa indiferença, que o Senhor quebre, Senhor, a nossa dúvida, a nossa incredulidade, a nossa carnalidade, e que possamos abrir os nossos olhos para as pessoas que estão ao nosso lado. Nos ajude a entender, Pai. Queremos lembrar sempre que Jesus orou por todos nós. Queremos carregar no nosso coração esse exemplo, Pai, de que o próprio Deus orou por nós. E possamos seguir esse exemplo de unidade que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para que a tua igreja também possa viver nessa unidade, assim como o Filho está no Pai e o Pai está no Filho. Nos ajude, nos dê força. Se nos falta amor, eu peço que o Senhor nos ajude a amar. Se nos falta bondade, eu peço que o Senhor nos ajude a sermos bondosos. Se nos falta generosidade, que o Senhor nos ajude a sermos generosos. Se nos falta humildade, nos dê a tua humildade. Se nos falta mansidão, nos dê a tua mansidão. Se nos falta fidelidade, nos dê a tua fidelidade. Se nos falta domínio próprio, que o Senhor nos dê a tua temperança. E que em nome de Jesus possamos ser transformados pela tua palavra. Nos ajude, Senhor. Porque o Senhor disse que através dessa unidade, através desse amor que nós temos um para com o outro, é que o mundo conheceria ao Senhor. E de repente o mundo não está tendo mais esse acesso de conhecer ao Senhor, porque a igreja não tem se amado, a igreja não tem mais unidade. Oramos por unidade, clamamos pelo teu poder, pelo teu Espírito Santo, pela tua restauração e pelo teu renovo, para que a tua igreja possa viver essa unidade, em nome de Jesus. E eu oro por uma semana na tua presença. Eu oro por uma semana debaixo da tua graça. Eu oro por uma semana onde o Senhor poderá atender as nossas necessidades, sejam elas financeiras, sejam elas físicas, sejam elas na saúde, sejam elas, Senhor, muitas vezes no nosso relacionamento, sejam elas necessidades, Pai, de pessoas que estejam mais perto de nós, necessidade de pessoas que orem por nós, necessidade de pessoas que parem para nos ouvir, necessidade de pessoas que nos mandem uma mensagem de encorajamento. E nos ajude também, Pai, para sermos essa pessoa que vai encorajar aos outros, que vai orar pelos outros, que vai se compadecer dos outros, que vai praticar misericórdia aos outros. Ajude a tua igreja a viver de forma que agrade o teu coração, em nome de Jesus. Abençoe o nosso trabalho, abençoe os nossos estudos, abençoe também, Senhor, tudo aquilo que nós vamos fazer no nosso dia a dia, que o Senhor esteja presente em tudo e que a graça do Senhor possa transbordar o nosso coração. Oramos para que o Senhor nos acompanhe, nos dê um domingo na tua presença e que todos os dias da nossa vida possamos desfrutar dessa alegria eterna que o Senhor colocou em nossas vidas. Por tudo eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Possamos nos levantar, a gente receber a bênção e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com vocês hoje e para sempre. Amém e amém. Amém. Pode sentar?